do convento. Fenelon escreveu acerca da educação das meninas um livrinho, cuja leitura muito recomendamos às mães cristãs. Prova aí que é sem razão que os pais desprezam algumas vezes essa porção interessante da família. A menina de hoje será amanhã esposa e mãe. Terá uma grande missão a cumprir, missão que exige uma preparação séria, uma educação primorosa, começa cedo e confiada a mãos seguras. O que deve animar as mães a cultivar com o maior cuidado o espírito e o coração das suas filhas é que elas só nas mães encontrarão docilidade, gosto pela piedade e inocência, e nelas aparecerá de uma forma mais sensível e mais cedo o fruto do zelo maternal. Nas aldeias, fica ordinariamente a cargo das mães a educação das filhas, visto que não podem estar na escola senão uma pequena parte do dia. Já dissemos, e de novo repetimos, um colégio de meninas não parece oferecer vantagens aos filhos do lavrador. É certo que a instrução é tão necessária a estas crianças como a todas as outras. Mais do que ninguém, nós deploramos a ignorância de certas mulheres do campo, visto que, não sabendo ler, estão condenadas a não poderem instruir senão com muito trabalho nas verdades da religião, e a nada podem ensinar seus filhos. Mas queríamos que a educação que recebem fosse proporcionada às suas necessidades e que não bebessem com esta instrução uma vaidade balofa e o horror pela vida simples da sua condição. Felizmente, em muitas aldeias, há estabelecimento de religiosas que, sem darem às suas casas o título de colégio de meninas e sem exigirem o aparato dos demais colégios, ensinam as suas alunas a praticar as virtudes cristãs, ao mesmo tempo que as instruem em tudo quanto necessário na sua condição. Uma mãe poderá entregar com confiança suas filhas em tão caridosas mãos. Quanto às meninas de uma classe mais elevada, depois que terem crescido sob a proteção materna, será bom que se afastem de sua família, posto que a educação feita toda inteira pela mãe ou sob a direção seja melhor. Não é possível fazer hoje à parte algumas raras exceções. É a opinião de Fenelon. O mais seguro partido para as mães é confiar aos conventos o cuidado da educação de suas filhas, porque muitas vezes não têm as luzes necessárias para instruir, ou se têm, não as fortificam com o exemplo do comportamento sério e cristão, sem o qual as mais sólidas instruções não fazem a menor impressão. Porque tudo quanto uma mãe pode dizer à sua filha é aniquilado pelo que ela lhe vê fazer. Fenelon acrescenta: temeria um convento mundano ainda mais do que o próprio mundo. Se um convento não é regular, a vossa filha aí verá a vaidade com todas as honras, o que é mais subtil dos venenos. Para uma jovem, ouvir falar do mundo como de um paraíso encantado, e nada faz mais penosa impressão que esta imagem enganadora do século, que se olha de longe com admiração, cujos prazeres se enxergam sem patentear todas as suas amarguras.
Se, pelo contrário, o convento é verdadeiro, se aí se cumprem às riscas o preceito evangélico, uma jovem de condição vive aí numa profunda ignorância do século. Tudo lhe fala do afastamento do mundo e da vaidade das suas festas. As máximas mundanas não ferem os seus ouvidos. Nada encontra que fira a pureza do seu olhar. Os livros perigosos não caem ao alcance de suas mãos. O seu espírito alimenta-se com as verdades da fé que lhes são anunciadas frequentemente. O seu coração sustenta-se com as doces e pacíficas emoções da piedade. Tendo sempre sobre os olhos o espetáculo das virtudes religiosas, a menina volta-se naturalmente para elas. Enfim, prepara-se admiravelmente para a vida séria e retirada que se deve uma mulher cristã. Se tememos que os preceptores religiosos, por não terem bastante experiência do mundo, se deixem guiar por vistas estreitas, inspirando às crianças uma delicadeza exagerada de consciência, nada disso é para recear, porque não é hoje que os excessos se devem temer. Por esse lado, escreve um sábio: a vivacidade da própria idade, o fogo das paixões nascente, o instinto da vaidade, os apegos do mundo, tudo isso deve contribuir para reprimir as delicadezas excessivas da consciência. Além disso, há geralmente maior sabedoria, mais madureza de espírito nas almas formadas na meditação séria das verdades evangélicas e dos deveres particulares de seu estado, do que nas mulheres do mundo. Já no seu tempo, São Jerônimo, numa carta que dirigiu a Látia, nobre viúva romana, depois de lhe ter traçado um plano de educação para a filha, continua assim: pedis-me, sem dúvida, o meio de seguir todos os conselhos que vos dou, não cuja casa deve estar aberta a toda a gente. Pois bem, não vos encarregueis de uma tarefa que sois incapaz de levar a cabo, mas desde que vossa filha possa dispensar os cuidados, mandai-a para Belém, para que, sob os olhos de Paula, sua avó, e Eustóquia, sua tia, seja educada no asilo sagrado de um claustro e cresça no meio do casto coro das virgens de Jesus Cristo. Só aí lhe inspirarão o gosto da virtude, o horror à mentira e o desprezo do século. Aí viverá a vida dos anjos. Vale mais para vós sofrer as saudades da ausência do que viver sempre em sustos guardando em vossa casa. Será agora necessário prevenir as vossas leitoras contra o sistema da educação secundária recentemente inventado para as meninas? Os alarmes do episcopado católico e os aplausos dos jornais antirreligiosos bastante nos têm revelado esse perigo. Pense o que pensar. Nunca uma mulher cristã que durante 15 ou 16 anos abrigou com atenta solicitude a sua filha com uma flor tenra e delicada, contra o sopro capaz de murchar o seu brilho e de esgotar o seu perfume, se resignará a expô-la imprudentemente na vaidade dos desmandos e das ilusões, a todo princípio vento das doutrinas e talvez ao ar envenenado do sensualismo e da incredulidade. Pela mesma razão, também, a mãe, segundo a vontade de Deus, não irá confiar suas filhas desde a infância às aulas de um liceu, onde, de certo, lhes vão não falar de Deus. Terminaremos este parágrafo
com esta sábia observação do imortal arcebispo de Cambrai. Se uma menina, ao sair do convento, passa uma certa idade para a casa paterna, em que abundam as recepções, não haverá mais terrível e semelhante surpresa. Uma mãe tirando a filha de mãos religiosas a que tinha entregue este depósito sagrado, aguardar-se-á de pôr logo em evidência. Só pouco a pouco lhe deve descobrir o mundo, tendo todo o cuidado em lhe fazer notar o nada e a loucura dele, a fim de prevenir contra as seduções dos séculos.